Desolação abominável. O que é uma desolação abominável? É um assunto que quem estuda a Bíblia precisa saber. E hoje nós vamos aprender o que é a desolação abominável, em que período da história ela acontece e como calcular esse período. Porque esse período vai ser calculado em duas partes. Uma já aconteceu. E o outro período, que é o mais importante para a gente agora, é que vai acontecer. E nós precisamos saber quando começa e quando termina esse período abominável, como é dito na palavra de Deus. E sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje estamos aqui com barulhos externos para falar sobre essa abominação. E se atrapalhar aí, vocês me desculpem os sons externos. Mas aqui foi um lugar que eu consegui para gravar o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje é muito interessante porque eu venho estudando com os irmãos sobre Daniel. Então quem chegou agora no vídeo pode ficar meio perdido. Então vai ter que voltar aos vídeos passados para entender o que eu estou explicando em Daniel. Mas vamos tentar fazer um resumo rápido. Em Daniel nós vamos ver Daniel 7 e vamos ver Daniel 8. Hoje eu vou explicar assim sem os versículos. Então você precisa voltar aos estudos para ver como eu expliquei. Lá está, versículo a versículo. Volte para você entender melhor. Mas como eu já venho explicando, para ganhar tempo eu vou daqui. Então, Daniel 7 e Daniel 9 fala do chifre pequeno e do chifre pequenino. Daniel 7, ele vai ser uma profecia, uma visão que Daniel tem lá na Babilônia, no primeiro ano do rei Belsazar. E ali ele vai ter toda uma visão sobre um chifre. Esse chifre que ele vê, ele vai ter uma segunda visão. E na segunda visão, ele tem 3 anos depois no rei Belsazar, no terceiro ano do rei Belsazar. Então, 3 anos depois, se repete a visão desse chifre. Só que nós vamos ver que na visão do ano primeiro de Belsazar, as características do chifre pequenino, do chifre pequeno é um. Nas características da visão do reino de Belsazar no terceiro ano, a característica deste chifre é outro. Então, nós já colocamos e provamos como isso aconteceu. A terceira visão, ele vai falar de carneiro, ele vai falar de bodes, e tudo vai estar conectado com o período interbíblico, quando a Grécia domina sobre a terra. E aí a gente vai ver a pessoa do imperador Alexandre o Grande e a divisão do seu império em regiões que serão administradas por 4 dos seus governadores. Já que Alexandre o Grande não teve filhos, então seus 4 generais vão governar sobre a terra. Um dos nossos reinos, das nossas regiões importantíssima, será a região dos Seleucidas, porque os Seleucidas vão dominar sobre o Oriente Médio e aonde estará Israel e tudo que vai estar envolvido ali, porque vai se levantar um tempo depois um rei de cara forte, de cara brava, dado a adivinhações. Quando a palavra diz dado a adivinhações e a feitiçaria, esse homem está envolvido realmente com adivinhações e feitiçarias, que foi Antíoco Epifânio, que foi tão terrível que perseguiu o povo. Ele vai tomar o templo e ele não quer mais a religião judaica no Império Grego. Então ele vai fazer tudo para destruir essa religião e ele vai profanar o templo, né? Ele vai botar uma porca lá, eu já falei isso, ele vai colocar
uma estátua de Zeus. Já falei isso, estou tentando resumir para a gente ir para o nosso ponto, mas aí para a pessoa começar a se localizar. Então nós vimos que esse é o chifre pequenininho que aconteceu lá no Império Grego. Já aconteceu. Antíoco Epifânio foi esse chifre pequeno. Porém, há uma outra passagem que Daniel fala, em Daniel 7, que ele fala que vai surgir uma ponta pequena. Só que nessa ponta pequena ele diz que há 10 chifres, um chifre ele derruba 3 e essa ponta pequena se levanta. Esse chifre pequeno ainda não surgiu, porque isso é no futuro. Quando Jesus fala assim, para a gente ter atenção, como disse o profeta Daniel, a desolação abominável. Quem lê entenda, nós precisamos entender para poder explicar isso. Então, quando o Senhor fala isso, já dezenas de séculos depois de Antíoco Epifânio, é porque ele está nos chamando a atenção para algo, ele está nos dando uma dica, porque enquanto o Senhor Jesus esteve nessa terra, ele passou nessa terra nos deixando dicas valiosas. Então, toda vez que ele chama a atenção para uma dica valiosa, nós precisamos olhar. Então, ele nos chama a atenção para isso. Esse momento, nós precisamos calcular. Então, o chifre pequeno do Império Grego, ele tinha um período de validade e de tempo. 2.300 tardes e manhãs, que nós já explicamos no outro vídeo. Então, nós mostramos certinho que houve 2.300 tardes e manhãs e terminou-se a abominação quando os macabeus venceram e tiraram aquela porca e limparam todo o templo, tiraram o altar de Zeus e purificaram o templo. Então, foi o templo certo. E agora? O que Deus me mostra? Através desses estudos que eu estou fazendo, cada dia o Senhor vai abrindo a nossa mente e vai nos fazendo entender melhor. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E aí Deus me mostrou que o segundo... E aí Deus me mostrou que o chifre de Daniel 7, onde sai dos 10 chifres, um chifre pequeno derruba 3, ele também tem um momento. Ele também tem um período certo, porque esse chifre, o que ele acontece? Ele também vai trazer uma desolação abominável. Por isso que Jesus fala que virá a desolação abominável, como falou o profeta Daniel, porque essa profecia, como já falamos, é uma profecia cíclica. Ela aconteceu no período grego, com Antíoco Epifânio, de uma maneira horrível, mas aquilo ainda foi leve, e vai acontecer em um segundo momento. Então, essa primeira profecia, ela está apontando para algo que virá do pior no final. Então, a gente fala que aconteceu de maneira mais suave e foi horrível, mas será muito pior. Então, no segundo momento que a gente está falando desse chifre que vai derrubar 3 e vai surgir pequeno, com abomináveis palavras, ele vem com palavras arrogantes, ainda pior do que o rei Antíoco Epifânio, ele também tem um período para acontecer. E qual é o período para acontecer? Então a Bíblia, ela vai nos dizer, Daniel vai falar, que esse rei, quando surgir, ele tem um tempo para a sua abominação. E esse período é 3 anos e meio, 42 meses. Esse homem do pecado, ele irá surgir no futuro. Então, na última semana de Daniel, surgirá uma outra abominação. Serão 7 anos, mas o poder de destruição e abominação que esse homem vai realizar dentro de Israel, dentro do povo de Deus, será de 3 anos e meio.
Então, queridos irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela põe todas as profecias diante de nós e ela mostra como essas profecias vão acontecer. Então, esse chifre de Daniel 7, ele está por vir. E ele vai ser uma ação maligna e terrível, pior do que Antíoco Epifânio. E nos últimos dias, nós vamos ver a restauração de Israel. Por que nós estamos falando de restauração de Israel? Porque os olhos de Israel, que agora está cego, vão se abrir. Assim também como os gentios. Os olhos dos gentios, queiram ou não, estão fechados, estão cegos. Porque dos apóstolos até agora, o que entrou de paganismo no meio dos povos cristãos não se tem como medir. Então, os ensinamentos estão todos contaminados. E o Senhor, ele vai restaurar tanto gentios como os judeus para os últimos dias. Então, nos últimos dias, nós vamos ver um povo remanescente. É isso que as pessoas não entendem. Haverá um povo remanescente. Vai ser todos os judeus? Não. Vai ser todos os gentios? Não. Mas vai ser um grande mover, um grande avivamento entre gentios e judeus, onde vão olhar para a palavra. Algo Deus vai realizar nos últimos dias, algo Deus vai realizar que vai fazer com que os povos creiam na ação de Deus, na ação do mover do Senhor para os últimos dias, para que Deus seja a cabeça e ele tenha um único corpo. E esse único corpo que ele vai estar aqui na terra será judeus e gentios juntos agindo. Nessa última semana de Daniel, onde 3 anos e meio nós vamos ver o povo profetizando, o povo agindo, o povo falando sobre a nova mensagem, trazendo boas novas. Essa é a palavra, boas novas. Então, o povo vai trazer boas novas. É como foi dito para João: coma esse livrinho. Vai fazer doce na boca, mas será amargo, porque você terá que cumprir. Então, nos últimos dias, os remanescentes que estiverem aqui vão cumprir a palavra de Deus, anunciando a todas as nações, porque será o último toque ali das trombetas, o último avivamento, o último derramado do Espírito Santo nesses 3 anos e meio. E nós vamos ter, na metade dessa semana, o levantar do abominável, porque ele já estará na terra, mas ele vai ter a ação, o poder de agir. Então, nesse momento, ele se levanta para agir sobre essa terra e destruir o povo e destruir o povo de Deus. Ele terá 3 anos e meio para destruir o povo de Deus. Então, essa assolação abominável final terá 3 anos e meio, 42 semanas, como queiram, porque ali nós veremos o poder do chifre pequeno, que ele vai se levantar com uma boca arrogante para realizar as últimas tentativas que ele vai ter. É a sua 1 hora de agir. Após esses 3 anos e meio, aí nós vamos para Daniel. Daniel, ele vai dizer que esse chifre será destruído. Ele fala dos animais, dos 4 animais serão destruídos, 4 animais, tirar o poder, né? Vai ser tirado o poder dos 4 animais e o chifre pequeno será destruído. E ainda fala que esses 4 animais terão poder ainda por pouco tempo. Por que esses 4 animais terão poder por pouco tempo? Porque são impérios que foram o Império Assírio, a Babilônia, que foi os Medo-Persa, o Egito. Eles terão poder por pouco tempo. Por quê? Porque se eles conseguirem
sobreviver a tudo que a terra vai passar ainda, depois de tantas coisas que ainda virão, que não faz parte do nosso vídeo hoje, esses entrarão no milênio e serão governados com vara de ferro pelos eleitos do Senhor, porque aí virá o milênio. Então, antes do milênio, nós temos esse pedaço de 3 anos e meio, que é a agonia, né, de Jacó. Eles falam que é a dor de Jacó, que é os profetas olham e falam: Senhor, que coisa terrível há de acontecer. E o Senhor, ele vai trabalhar nesse momento. Quando a gente viu lá em Antíoco Epifânio, nós vamos ver que os macabeus se levantam, nós vamos ver guerra, mas nós vamos ver o povo de Deus agindo, nós vamos ver milagre, como nós vimos como é que pode homens sem capacidade, homens sem armas conseguiram vencer um exército enorme. Isso é milagre. Então nós vamos ver que Deus fez milagres lá e vai fazer milagres no final. Nessa abominação de 3 anos e meio, nós vamos ver o Senhor realizando milagre entre esse povo. Ali nós vimos que quando eles restauraram o templo, eles não tinham azeite o suficiente para colocar, para acender, restaurar os candelabros. Mas aí acharam-se um frasco que só dava para um dia. E o milagre foi realizado dentro de Israel, e um frasco que daria para um dia durou 8 dias, que é o milagre das luzes que eles comemoram hoje, o dia de Hanukkah, exatamente por esse milagre. Nós vamos ver milagres acontecendo nesses 3 anos e meio, nessa abominação terrível. E esses milagres que vão acontecer ali, eles vão ser contados no milênio. No milênio, as pessoas vão falar sobre os milagres que aconteceram nesse chifre pequeno, nessa abominação de 3 anos e meio. E aí o povo vai saber o que aconteceu. Hoje nós não sabemos com propriedade, porque é uma profecia que ainda não aconteceu. E quando acontecer, nós vamos ter substâncias, né? Nós vamos ter história para contar. E essas histórias do chifre pequeno, que vai acontecer nesses 3 anos e meio, elas serão contadas, essas histórias serão contadas no milênio entre o povo, porque de Sião sairá a lei. Então em Sião nós vamos ouvir, os professores, sacerdotes, os reis que Deus vai levantar, que são os que vão ser galardoados, contando tudo o que aconteceu nesse período. E aí nós vamos fechar a história. Então, queridos irmãos, eu quero que você saiba que a abominação desoladora, ela durou no passado 2.300 tardes e manhãs. A assolação desoladora, o chifre pequeno que virá, vai ser um tempo de 3 anos e meio. Tudo está calculado, tudo está determinado pelo Senhor. O Senhor não chega assim e fala assim: vou mudar a história. Não, a história está diante de nós. Então cabe agora a nós nos aprofundar das Escrituras e entender as profecias finais para não ficarmos perdidos. E quem entender o que é essa assolação desoladora vai poder fugir, porque o Senhor fala: não volte, mas fuja. Se esquecer alguma coisa, não volte para buscar, porque quem buscar, quem voltar, pagará com a sua própria vida. Então, a mensagem nesse período onde houver esse assolador é: fuja. Porque essa é a mensagem que foi dada, essa é a pista que foi dada para o Senhor Jesus. Fuja, não enfrente, fuja. Quem enfrentar é quem o Senhor chamar, mas o Senhor diz: fuja. Então, irmãos, a palavra de hoje é sobre a assolação desoladora ali de Daniel, que vai existir em 2 momentos e que nós precisamos entender que agora no final são 3 anos e meio. Quero que você, queridos irmãos, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, deixar seu like,
porque nos ajuda muito, e o seu comentário. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, meus queridos irmãos. Guarde, leiam a palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.